Salve, salve! Começando mais um Agora é que são elas, aqui pela nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou então lá no site da emissora. Seja ousado, escolha um dos canais para que você possa nos assistir, mas não deixe de nos assistir. Nós vamos falar de ousadia. Até onde somos ousados ou até quando teremos medo de ser quem somos? Daqui a pouquinho a gente volta. Falar de ousadia, né, meninas? A gente também, quando fala em ousadia, fala um pouquinho em ser autêntico, em ser atitudinal. O quanto isso nos pesa mais com o medo do apontes de dedos? Acho que isso é uma grande trava ou não? O que nos falta mesmo é coragem. Acredito que sim. Trabalhando com mulheres empreendedoras, foi realizada uma pesquisa porque os homens tinham mais sucesso no mesmo segmento do que as mulheres. E o que foi descoberto é que faltava a autoconfiança. A autoconfiança não deixava as mulheres serem ousadas. Ousadas para quê? Por exemplo, para arriscar financeiramente. Então, as mulheres têm aversão ao risco. A falta de ousadia prende a mulher numa situação e não deixa ela seguir. Né? Isso estou falando de empreendedorismo feminino. Né? Mas eu acredito que a ousadia é importante sim para a gente avançar e precisa de um trabalho de autoconfiança, né? Eu consigo, consciência, possibilidades, tomada de decisão, vou ousar, mesmo correndo risco. Então, agora eu tenho que pegar, né? Você falou aqui sobre a questão das finanças e tudo. Uma coisa muito comum é que, diante das questões financeiras, quando uma pessoa não tem muita clareza, que é a maior parte de nós, a gente paralisa e aí não consegue usar de jeito nenhum. E o primeiro movimento a ser feito é buscar informações. Para você poder ser ousada, você precisa buscar informações e ter clareza. Por outro lado, o fato das mulheres não serem tão ousadas assim em relação às finanças, normalmente garante a segurança da prole, né? Você sabe que, por exemplo, esses bônus, né, salariais que acontecem, ou como é que chama? O seguro assistencial, né? Perdi aqui o nome. Auxílio emergencial? Auxílio emergencial. Era preferivelmente entregue na mão das mulheres, porque aí com certeza chegava em casa. Então, esse medo feminino, ele pode ser superado com informação. Mulherada, vamos aprender sobre finanças, falou? Mas, assim, eu vou polemizar, né? Eu acredito que vai além da informação. Porque o que acontece? Isso pegando num contexto geral, e não só o universo feminino, mas em geral. É comum, eu vejo isso muito nos meus clientes, né? Muitos terem muita base de informação, conhecimento, enfim. Porém, ali fica um hiato entre o conhecimento e a aplicabilidade. Né? Porque assim, o conhecimento sem aplicação, sem ação, ele acaba caindo ali no vazio. E o que faz as pessoas terem ação é justamente elas terem autoconfiança, encararem erros como aprendizados, né? São mudanças de crença e tem muito a ver também com a questão da autoestima, né? Porque quanto mais a minha autoestima está alta, mais eu confio em mim. Então, assim, são questões que estão todas relacionadas. Não dá para julgar de uma forma superficialmente. Agora, algo eu acredito, né? A ousadia, ela acontece a partir do momento que a gente se importa menos com o que o outro pensa. Assim, a ousadia, ela tem dois lados. Tem o lado positivo e tem também o lado negativo. Porque uma vez que as mulheres, então, pautado nessas pesquisas e os comportamentos, né, de prever risco, também tem, de repente, aquela atitude que é particular mesmo da figura masculina, do arriscar. Primeiro eu faço, depois eu vejo o que acontece. Então, também tem essa questão do lado negativo, de que você vai ousando, correndo riscos. Ousar também é preciso pensar na responsabilidade, né? Enfim, cada ação gera uma reação, gera um risco. Pegando o que as meninas falaram aí sobre a mulher ousar um pouquinho menos, né?
até o seguro de veículos, né, para mulheres fica mais barato, porque o risco é menor, ela tem um pé no chão ali, né, tem um cuidado maior, e o homem arrisca muito mais, prefere correr o risco, né, na direção do veículo, né? Então, a gente, pegando agora o gancho da Liliane, que ela falou do empoderamento feminino, eu também queria pontuar a questão de que às vezes a mulher quer ousar, quer empreender, quer inovar, mas vivemos ainda numa sociedade totalmente patriarcal em que os homens ganham mais que as mulheres, não relativamente vão ter mais sucesso, mas a oportunidade vem primeiro para os homens, depois para as mulheres, né? Então, ainda existe aí muito preconceito, não existe uma equidade de gênero, que seria o ideal. Se a gente pensar um pouco, que desde que o mundo é mundo, e aí eu vou sugerir que vocês assistam o filme A Guerra do Fogo, desde que a gente imagina que lá nos primórdios, quem ia para a caça eram os homens, e eles precisavam dessa ousadia para garantir que eles iriam sobreviver aos ataques das tribos, dos animais, e que eles deveriam voltar para casa com o sustento, ou com uma caça que garantisse a sobrevivência de todos da tribo. Quando a gente imagina que isso está dentro do nosso DNA, dentro da nossa célula, a gente imagina também porque, enquanto energia feminina, nós temos tanta dificuldade de ousar lutar e ousar vencer. Para mim, esse período de pandemia, com tudo isso que tem acontecido, por mais que a gente olhe isso como uma situação que foi paralisante num nível, para mim, ela também trouxe para muitas pessoas a ousadia de sair do seu senso comum, do seu lugar de ficar em casa esperando que viesse sustento, e fez com que as pessoas, seja do gênero masculino ou feminino, buscassem ousar fazer coisas diferentes, principalmente porque durante esse período, para mim, veio num estado de emergência. Eu não sei por quanto tempo eu vou sobreviver. Então, a ousadia que surgiu para mim, na minha perspectiva, ou pelo menos com os clientes que eu tenho atraído durante esses 2 anos, ela veio muito a partir do eu não sei do dia de amanhã. Então, como eu não sei, eu ouso, porque na pior das hipóteses, se eu morrer, já fiz alguma coisa de bom com a minha vida. Nós vivemos num momento em que os que faziam tendências não tinham como prever qual seria a tendência. Tanto que muitas tendências foram previstas erradas, né? Basta ver os aeroportos todos lotados, sendo que muitos tendenciosos disseram: as pessoas vão começar a viajar entre cidadezinhas, próximo de casa, para o campo, e não, está todo mundo indo viajar e conhecer os grandes países. Mas é disso que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a ousadia, a atitude de ser ousada e até que ponto a gente se utiliza de desculpas válidas para não ousar. Para isso, a gente tem mulheres que ousam aqui no nosso programa. Vamos começar com ela hoje, Maria Teles. Ela fala de imagem empreendedora. Logo em seguida, Yara Souza, com menos drama e mais ação. E doutora Silvia Hernandes Mendes, falando sobre o seu direito de saber. Não tenho preto na minha cartela de cores. E agora? Eu sou Maria Teles, eu sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em evidência, que é a cartela de cores pessoal. Eu acho maravilhoso que as pessoas tenham acesso a informações de quais cores vão valorizar a sua tonalidade de pele. Eu também trabalho com coloração pessoal no método Color Selfie, mas nós temos que entender que a cartela de cores é uma ferramenta dentro da construção da imagem pessoal. Como eu já disse, as cores são emocionais e elas carregam a sua própria mensagem. E quanto ao preto, o que ele comunica? Vamos entender isso? O preto comunica muita solidez, sofisticação, luxo e credibilidade, mas ele também gera distanciamento. Isso porque os nossos olhos fisicamente enxergam as cores escuras como se elas estivessem mais distantes e as cores claras como se elas estivessem mais próximas da gente. E é por isso que as pessoas dizem que o preto emagrece, porque quando nós montamos um look todo escuro, as pessoas vão nos enxergar como se nós estivéssemos mais distantes dela. E logo, quanto mais distante, menor ela vai parecer no nosso campo de visão. Mas nós precisamos entender que assim como fisicamente nós enxergamos as cores escuras mais distantes,
emocionalmente também temos a mesma sensação. Então, se você monta o seu dress code todo preto, as pessoas vão ter a sensação de muito luxo, de muita sofisticação, mas também vão achar que você é uma pessoa muito séria e inacessível. Mas o que fazer quando eu não tenho preto na minha cartela de cores? Na verdade, nós não precisamos abrir mão das cores que precisamos usar por uma questão de gosto ou de mensagem que desejamos passar, só porque elas não estão na nossa cartela de cores. Eu já disse aqui que o nosso rosto é o nosso senso de identidade e a nossa pele, ela reage à proximidade das cores. Então, se o nosso rosto é o nosso senso de identidade, ele vai reagir à cor que está mais próxima. Nesse caso, você pode sim usar um pretinho básico, como eu estou usando agora, e se a sua paleta de cores for uma paleta quente, você vai investir em acessórios em cores quentes, em tons dourados ou que estejam dentro da sua cartela de cores. Se for o contrário, também funciona. Basta que você aposte em acessórios com tonalidades frias, por exemplo. Isso se chama Gestalt. A Gestalt é o resultado final da construção do todo. E nessa Gestalt, até a nossa maquiagem conta. Então, se a sua cartela de cores é uma cartela quente, invista na sua maquiagem em tonalidades que valorizem a sua pele. E no final, você vai poder usar as cores que você desejar e vai ficar tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem comigo nas minhas redes sociais, sugerindo temas para o nosso próximo encontro. Eu te espero lá e um grande abraço. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Aquela pílula que você precisa aí semanalmente para dar um empurrãozinho aí nos seus projetos. O quanto você tem sido, e falando em projetos, né? O quanto você tem sido ousado em seus projetos, tem deixado a ousadia te dominar, falar mais alto. Aqueles projetos que dá medo, mas você pensa assim, nossa, dá medo, mas eu vou com medo mesmo. Você é desses ou você é daqueles que, isso é muito ousado, acredito que isso não é para mim. E com isso, você deixa de alcançar seus objetivos. Quem aí nunca se arrependeu de ter feito algo ousado, porque lá na frente aquilo ali trouxe um resultado incrível. E quem também nunca se arrependeu por não ter tido ousadia o suficiente e ter deixado de conquistar algo brilhante. Pode ser uma pessoa, né? Pode ser na vida pessoal, pode ser um projeto, tanto outros projetos que temos por aí, quanto um projeto empresarial, uma empresa, um negócio, uma sociedade. Por que deixamos de ser ousados? Por que temos esse bloqueio mental que nos faz ter medo? O medo, ele é normal, ele faz parte da nossa vida. E o cérebro precisa, a gente precisa de ter medo, sim. Agora, o que você faz com medo é que vai tornar você único, diferente e vai deixar você muito mais próximo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ousadia. A ousadia, ela exige que você tenha um raciocínio mais rápido. Às vezes as pessoas demoram muito para tomar uma decisão. Eu li recentemente sobre um autor que ele falou que ele não toma decisões demorando mais do que 15 minutos. É lógico, tem aquela questão do emocional, né? O emocional, você vai fazer um negócio, às vezes de forma emocional, você acaba tomando essa decisão e acaba perdendo, porque não pensou o quanto antes. Então, se você se dar um tempo, mais um limite de tempo, toda e qualquer decisão na minha vida precisa ser tomada dentro de X tempo. E você coloca o seu racional para trabalhar junto com toda e qualquer decisão. E quando a gente está falando do lado racional, a gente está falando de você ser aquele ser pensante mesmo, né? Colocar na ponta da caneta o que você vai ganhar com aquilo, o que você pode perder. E se você perder, será que não compensa você arriscar? Com essa resposta em mente, você vai longe. Tenha mais ousadia, com menos drama e mais ação. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante em direito imobiliário, e hoje este episódio é para responder a dúvida de muitas pessoas. Que gastos vou ter para comprar um imóvel? Vamos esclarecer para que você possa se programar para esta etapa.
Ao adquirir um imóvel, além do preço que você ajustou pagar pelo imóvel escolhido, você terá que arcar com 2 outras despesas, que são a escritura de compra e venda e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis cobrado pelo município onde está localizado o imóvel que você adquiriu. A escritura de compra e venda é feita no cartório de notas de sua preferência. Poderá ser em qualquer tabelionato de notas e os emolumentos cartorários devidos para a feitura dessa escritura são tabelados pelos estados e o preço da escritura incide sobre o valor de aquisição do imóvel. Por exemplo, se você adquirir um imóvel que custa entre 250 a 290 mil reais, o valor da escritura será de 3.700 aproximadamente. Se o imóvel custar entre 1.100.000 e 1,5 milhão, o valor da escritura será em torno de R$ 5.500 e assim sucessivamente. Existe uma tabela dispondo sobre os emolumentos cartorários, como é chamado o preço que pagamos pela escritura, e deste não temos como fugir. Tem que efetuar o pagamento para poder lavrar a escritura de compra e venda do imóvel. A segunda e última despesa que você terá na aquisição do seu imóvel será o ITBI, imposto pago ao município onde se localiza o imóvel, e ele incide em percentual sobre o valor do imóvel. Esse imposto ele varia de município para município. Em São Paulo, o ITBI é de 3% sobre o valor do imóvel. Você encontra essa informação no site das prefeituras dos municípios onde se localiza o imóvel que você está adquirindo. Faço aqui uma observação. Há hipóteses de isenção para unidades habitacionais, para a primeira aquisição, dependendo do valor desse imóvel. Se você não se encaixar na isenção do ITBI, são esses os 2 gastos que você terá para a compra do imóvel: o valor da escritura e o valor do ITBI. Agora, se você não entende de documentação imobiliária e quiser um pouco mais de segurança na aquisição que está efetuando, você poderá contratar um advogado com experiência em direito imobiliário para fazer a devida conferência na documentação do imóvel e dos vendedores. Mas isto não é uma exigência legal para a lavratura da escritura, é somente uma prudência a mais que alguns adquirentes não abrem mão para reduzir o risco da aquisição. Fico por aqui e até a semana que vem. Voltando aqui, meninas, e aí, assim, claro que existe todo um estigma, e eu acredito e corroboro com o que vocês pensam, tanto que a gente vê quem são os grandes inventores no mundo não são mulheres, são homens. Mas houveram grandes invenções no século que foram feitas por mulheres e quase ninguém diz. O que eu quero relacionar aqui é a ousadia, né, com o seu antônimo, que muitas vezes pode ser falta de ânimo, né, medo, falta de coragem, e a gente fala um pouquinho se isso está, sim, relacionado com os sermos julgadas. E aí eu acho que para mim depende de homem e mulher, né? O ser julgado. É porque é mais fácil você procrastinar do que você ir atrás, do que você correr atrás dos seus sonhos, né? E se você ficar esperando chegar a hora certa ou esperando chegar o momento certo, o local correto, você não faz nada na vida. Então, faz o que você pode, com o que você tem, né? Da forma com que você possui ali no momento para ousar, senão você vai ficar estagnado. Isso. Eu acredito que isso também tem a ver com a educação, com a família. Eu recentemente passei por um seminário, né, o Empretec, e eu fiquei meio abismada assim, com a avaliação que a psicóloga fez, onde ela me apontou que eu tinha ali o nível de correr risco bem baixinho, né? E aí, então, olhando para a minha história, eu tive uma infância de muitos altos e baixos da vida financeira dos meus pais. Então, hoje, eu tenho uma tendência dessa questão de entrar em coisas mais seguras, até onde eu vejo, mas, assim, tem a ação. Mas, então, essa questão do correr risco, de você, até mesmo desse ser julgada, mas acho que, para mim, o que pega mais é a questão do risco. Então, do que eu posso ir até onde eu conheço? O que eu conheço? Até onde que eu vou? Será que não chega um momento, e aí eu
vou legislar em causa própria. Eu também vim de uma família onde eram baixos e baixos e baixos até ter altos, mas eu sou uma pessoa que amo correr risco. Amo. Houve um tempo na minha vida que, Kátia, quer entrar comigo como sócio? 90% da chance. Tá bom. Quer entrar comigo como sócio? 9% de dar certo. 9%, bora lá fazer virar 100%. Claro que isso acalmou, mas não acalmou por meio de... porque eu comecei realmente a fazer uma lista de perdas e ganhos, e o que eu não quero perder mais hoje. Tem a ver, não? É a gestão do risco, né? Sim, e eu sou parecida com você, porque assim, eu também, a Eli estava falando em Empretec, no Empretec eu tive certeza que eu sou uma mulher bomba, que eu gosto de correr risco, né? Então, assim, eu já sou ao contrário, eu tenho que parar e buscar. E o que me faz, no dia a dia, ter atitude, né? Eu quero fazer as coisas, eu vou lá e faço. É porque, assim, eu não fico olhando para o lado. E eu percebo nos meus atendimentos, nos processos que eu realizo, que muitos dos meus clientes, eles travam justamente, ou é porque buscam ali muita segurança, né? Então querem estar numa zona segura, mas principalmente porque estão preocupados, sim, com o julgamento. Porque o julgamento, ele trava. Por quê? Ninguém quer se sentir excluído. Né? Então, a sensação de ser avaliado, de começar um processo e não dar certo, faz com que a gente retarde, né? Faz com que a gente fale assim, não estou pronto ainda. Por exemplo, coisas básicas. Vou gravar um vídeo e postar. Muitos travam com isso. Travam completamente. Por quê? Aquela sensação de nunca estar pronto. Então, quando eu falo de diminuir essa preocupação do julgamento, é justamente o que faz a gente agir. Porque se a gente for pensar em estar pronto, a gente nunca vai achar que está. Não. Eu vejo assim, né? A ousadia, eu acho que ela nasce de duas sensações. A necessidade e o desejo. Tem necessidade de colocar comida em casa, desejo de ter aquele carro. Então, eu vou ousar. E isso não significa que eu vou ousar sem medo. Eu gosto daquela frase. Você quer? Isso. Coragem não é ausência de medo. Isso. E se tá com medo, vai assim mesmo. Mas não é para ousar sem planejar. Assim, vou ousar e se der ruim, deu... Não. Eu faço uma mentoria para desenvolver mulheres que têm medo, porque a gente coloca metas. A gente ousa passinho por passinho. A criança está aprendendo a andar, ela dá um passo, viu, se sentiu segura, o próximo passo, então ela ousa planejadamente. Então, se você se sente insegura, né, mas você quer ousar, porque às vezes o medo também deixa a gente assim, né, em cima do muro. Sim. Você precisa de uma mentoria para te ajudar a planejar pequenas metas. Meta atingida, meta comemorada. A gente vai enchendo o tanque de motivação, de ousadia. E aí eu ouso o próximo passo, ou seja, eu ouso planejadamente. Olha, Lili, bem que a gente... o que eu vou falar tá em cima do que você disse, tá? Por quê? Não dá para ousar se você não tiver sonho. Se você não tiver conectado com alguma coisa que você precisa, que você quer muito realizar, você não vai ser ousado. Porque o aqui e o agora é suficiente. Mas se você pensar o que vai ser a sua vida se você não realizar os seus sonhos, e a sua vida pode acabar a qualquer momento. Pois é verdade. É melhor você se posicionar e seguir aqui os passos da querida amiga Lili, porque é planejando mesmo. Quer dizer, a ousadia vale a pena quando ela está direcionada para você realizar os seus sonhos. E aí é muito legal e muito importante, né? E por isso que eu sempre discordo, eu já devo ter falado, bom, gente, 8 anos aqui, eu já devo ter falado isso pelo menos uma vez por ano, falei. Por isso que sonhar pequeno e sonhar grande dá no mesmo? Não dá no mesmo. Sonhar pequeno vai demandar um esforço. Sonhar grande vai demandar outro esforço imensurável. Então, não dá. São frases que às vezes caem, a gente ouve, entende. Eu não vejo assim. Eu acho que ousadia é quando você coloca o seu sonho, o seu maior sonho e fala, eu vou fazer do jeito certo, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, e vou chegar lá e conquistar. Vou né? fazer acontecer, né? Vou fazer acontecer. É interessante porque durante esse período desses 2 anos aí que nós estamos meio no novo normal, muitas pessoas descobriram que o que elas fazem não está mais em sintonia com o propósito. A alma grita, eu estou nesse trabalho, mas para mim está muito difícil. E muitas dessas pessoas, em função de inúmeros cursos, muitos movimentos que elas fizeram, a alma pede um novo caminho. E elas estão, muitas vezes, buscando a terapia, buscando um processo de autoconhecimento para ter coragem de ousar deixar
aquilo que é o que garante o sustento e ousar partir para um lugar de propósito de alma. Só que o medo que elas têm de serem rechaçadas, como você sai de um banco ou de um lugar que você ganha X para ir para um lugar em que você não tem certeza nem se você vai ganhar para sustentar seu filho ou sua esposa. Então, esse lugar de medo é o que faz com que as pessoas não ousem, é o dar o pequeno próximo passo. E quando as pessoas chegam, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o pior cenário? Se você abrir mão do que você faz hoje e ousar seguir isso, qual é o pior cenário? O que pode acontecer de pior? Ah, vai passar fome. Então vamos lá para o pior cenário. E quando a gente vai levando a pessoa para o pior e para o pior e para o pior, ela chega exatamente nesse lugar. Eu vou me sentir sozinha. E esse é o maior medo. E quando a gente começa a descobrir qual é o maior medo, eu consigo transformá-lo numa grande potência que transforma todos os nossos sonhos e vida. E é excelente que você está dizendo, porque quando a gente vai para o pior cenário, o nosso cérebro entende que a gente já passou por lá e fica mais fácil também de buscar novas soluções. Soluções é o que o pessoal dos quadros aqui do Agora Que São Elas entregam pra gente. Vamos chamar Emerson Wan, falando do Você Pode Ser Rica. Logo em seguida, Solange Franco, O que o direito tem a ver com a moda. E por fim, Quarteiro Martim, com o empreendedorismo direcional à mudança de realidade. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje o tema é como gerenciar seu dinheiro. Uma coisa que praticamente todos os milionários têm em comum é que eles são bons em gerenciar seu dinheiro. Vou te contar um segredo. Os ricos não são mais inteligentes do que os outros. Eles apenas sabem gerenciar melhor o dinheiro. Gerenciar dinheiro é uma forma de dominar o dinheiro e não ser dominada por ele. Quer ver? Quem é mais rica? Aquela que ganha um salário mínimo e tem dinheiro no bolso ou aquela que ganha 10 salários mínimos e está com a vida financeira arruinada? É a capacidade de administrar a gestão financeira que faz diferença. Se você gastar tudo o que ganha e um pouco mais, você jamais vai alcançar a riqueza. Uma super dica, uma das lições mais importantes que eu aprendi é que parte do que você ganha não lhe pertence. Pertence à formação do seu patrimônio e da sua riqueza futura. Se você nunca parar para formar seu patrimônio e sua riqueza futura, você nunca vai alcançá-los. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Você só vai prosperar se aprender a poupar. Mas Emerson, como vou poupar se eu ganho muito pouco? Já te conto, mas antes, me responde. Você aprende a poupar na pobreza ou na riqueza? Muito bem, é na pobreza. Porque se você nunca aprender a poupar na pobreza, você nunca vai deixar de ser pobre. Em outras palavras, você aprende a poupar no momento de vida em que está hoje, seja ganhando muito, seja ganhando pouco. Não é o quanto você ganha que determina se você vai começar a construir riqueza. Não é quando eu tiver muito dinheiro que eu vou começar a gerenciá-lo. E sim é quando eu começar a gerenciar o dinheiro é que terei muito dinheiro. Você só precisa tomar uma decisão diferente na sua vida para que você consiga resultados diferentes. Para terminar, existe um princípio universal de gestão financeira que eu queria compartilhar com vocês. Até você demonstrar que consegue lidar com o que tem, você não vai receber nenhum centavo a mais. Por isso, o hábito de gerenciar seu dinheiro é mais importante do que a quantia. Você gostaria de sugerir novos temas? Fala comigo lá no Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e ter a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. Olá! Eu sou a Solange Franco, advogada há mais de 17 anos e empresária no ramo de moda feminina. E esta é a minha coluna O que o direito tem a ver com a moda. Na semana passada, comentei sobre os personagens que atuam dentro da cadeia produtiva da indústria têxtil e da moda.
para que uma peça de roupa chegue até você. Se você perdeu, poderá assistir o episódio anterior no canal do YouTube. Afinal, conhecimento nunca é demais. Hoje trago uma situação que merece atenção para que esse setor cresça minimamente sustentável e seguro. Vamos imaginar que um fabricante de moda praia chamado João fechou seu primeiro pedido com um grande player de mercado. E toda a negociação foi colocada em um contrato, prevendo a quantidade de peças, preço, características dos produtos, data de entrega, prazo de pagamento. E caso não fosse entregue no prazo estipulado, além da multa, o comprador fez questão de incluir uma cláusula com a possibilidade de não aceitar a entrega das peças fora do prazo. E João, feliz com o fechamento do negócio, logo começou a produção das peças, mas sabendo que não tinha mão de obra suficiente para atender aquele pedido dentro do prazo, contratou uma oficina de costura externa verbalmente para a confecção de metade das peças do pedido. E durante a negociação com a Maria, proprietária da oficina contratada, deixou claro a data que precisava das peças prontas e a observação quanto à qualidade do serviço. Maria, que neste caso é uma terceirizada, além de prestar serviços para o João, também prestava serviços para outras empresas. E Maria, percebendo que a data que o João precisava das peças prontas estava próxima, repassou parte daquela produção para outra oficina de costura. Para essa situação, chamamos de quarteirização. Maria, além de atrasar a entrega das peças para o João, entregou as peças que foram confeccionadas pela oficina quarteirizada com defeitos. João, com o intuito de salvar o pedido, tentou consertar as peças em sua oficina interna. Diante do ocorrido, João não conseguiu entregar o pedido com a qualidade esperada e dentro do prazo estipulado no contrato firmado com o comprador. Ficou curioso para saber o desfecho dessa história? Te conto na próxima semana. Até lá! Olá, eu sou o quarteiro Martim da Blunker Consultoria. Gostaria de continuar conversando com vocês depois dos nossos papos anteriores, falando um pouquinho sobre o empreendedorismo dimensional. Se você ainda não conhece, procure conhecer através da nosso QR Code, nossas informações no nosso site e nossas redes sociais. Estaremos à disposição para conversar com você. Mas hoje eu queria trazer o seguinte, eu sempre trago um pouco de pergunta e resposta quando possível, e aí alguém me perguntou sobre as questões sistêmicas e sobre como isto pode influenciar uma empresa, um empreendimento, enfim, até um profissional. E a gente começa conversando isso sobre a ótica da dinâmica ou das dinâmicas sistêmicas. E essa ótica vem através do Dr. Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, que tem, de fato, ou dedicou a sua vida, em grande parte, para o desenvolvimento dessa questão e dessa metodologia, que hoje é reconhecida mundialmente como terapia. Muito bem, então quando a gente fala de dinâmicas sistêmicas para as empresas, a gente tem que lembrar que tudo aquilo que é conhecido como dinâmicas sistêmicas, ou questões sistêmicas, ou leis sistêmicas, está naturalmente incluído. E a gente tem que dar o olhar voltado para o empreendedor e o olhar prático também para a empresa que está sendo criada ou recriada, conforme o caso. A gente vai ver depois, quando a gente falar em outros momentos sobre marcas arquitetadas, um assunto bem interessante. Fique de olho nos nossos próximos dias, nas nossas próximas colunas, tá bem? Muito bem, então a pergunta aqui, quais são as leis sistêmicas que regem as empresas? Ora, são as mesmas leis sistêmicas conhecidas, que são a lei do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer ao sistema. E o que é o sistema? O sistema é onde a gente está inserido. São nossos antepassados, todos eles, e são também aquelas pessoas com quem a gente convive, são nossos, os nossos descendentes, nossos pares, enfim, todos aqueles que estão na nossa relação. Essas pessoas
estão nesse sistema. E as leis sistêmicas são essas: pertencimento. Todos têm direito a pertencer, ninguém pode ser excluído. A gente vai explorar isso mais no futuro. Tem a lei da ordem de chegada, não é? Quem chegou primeiro tem preferência, não é necessariamente nada além disso. Você tem que respeitar o mais velho, né? Faz sentido isso. Toda vez que a gente não respeita quem chegou primeiro, a gente acaba criando problemas. Pode observar. E também tem a lei do dar e receber. Dar e receber significa, se você der muito e receber pouco, ou vice-versa, você cria problemas para os dois lados. Então, quando a gente olha para isso no ambiente empresarial, para os empreendedores, para quem está criando uma empresa ou para quem já tem uma empresa, poxa, a empresa estava indo tão bem, não é? Estava indo tão bem e de repente não está indo tão bem mais. Por quê? Porque tem uma série de questões, como que nós chamamos, né, de empreendedorismo dimensional, questões invisíveis que podem atrapalhar a situação da empresa. Então, a gente vai continuar falando disso nas outras colunas. Eu gostaria que você acompanhasse a gente. Pega aqui o nosso QR Code, procura a gente lá e vamos continuar conversando do seu caso específico, do caso de um amigo, daquele caso que não tem funcionado. Bom, espero ver vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Nos vemos. E aí, meninas, vamos falar, né, dos anos 80. Algumas passaram por aqui pelos anos 80, a sigla CHA, né? Conhecimento, habilidade, atitude, blá. O conhecimento valia muito, tanto que você abria o jornal e via lá, quero engenheiro pau. Também já falei várias vezes isso no programa. E hoje, né, habilidade é aquilo que você vai fazendo todos os dias, vai conquistando a sua habilidade, do seu dom, enfim, do seu talento, né? E a atitude. Tá faltando atitude nas pessoas também? Tá faltando aquela pessoa virar e falar, deixa eu dar o The First Move, que eu acho tão importante quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, aquele primeiro passo que é o mais doloroso, o mais difícil, o mais demorado. Com certeza. É muito comum, assim, eu recebo muitas pessoas, e eu convivo com muitas pessoas, e eu vejo muita gente, às vezes, reclamando, né? Ai, porque o casamento tá ruim. Ah, porque o meu trabalho. Ah, porque meu chefe e tal. E eu sempre pergunto, tá, e o que você está fazendo para mudar isso? O que você pode fazer para mudar isso, né? E é uma pergunta que incomoda. Porque, assim, quando a gente para... Não é? Ela incomoda pra caramba. Responsabilidade pra porque pessoa. ela faz a gente perceber o quê? Que se algo não tá legal, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. E eu acredito também que, geralmente, é a dor, né, que nos faz ter impulso, né? É a vontade de sair daquele buraco, muitas vezes. Então, sim, respondendo a tua pergunta. E aí, meninas? Atitudinal. Nós somos os agentes da mudança da nossa realidade, né? Agora eu só vou voltar ao gancho que a Eunice falou no finalzinho do outro bloco. Quando eu vou ousar e tenho a sensação de que eu vou me sentir sozinha, eu paraliso. Aí eu vou falar da importância da rede de apoio. Quando você vai ousar e você a sua rede, família, amigo ou no trabalho, você sente segurança, você tem mais autonomia, até confiança para poder ousar. Né? Então, ou seja, para tomar atitude. A ousadia ela depende do agente. E nisso, sem dúvida que está faltando não adiar, né? Essa coisa de procrastinar, de olha, na semana que vem vou estar muito melhor que hoje para tomar uma atitude, não funciona. Agora, quem você escolhe conviver com você, quando você vai tomar uma atitude que vai quebrar paradigmas, é muito importante. Então, o grupo de apoio, a rede, pessoas que você vá se inspirar, um mentor, é extremamente importante. E aí a gente pode usar a metáfora do foguete, né? Porque o que acontece? Qual que é o momento onde ele gasta o maior quanto de energia, né? A maior potência? É no primeiro ato. Porque as pessoas ficam, mas é difícil, eu não consigo. As pessoas chegam assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como fazer, mas eu não consigo. Então, assim, é claro que no primeiro momento vai ser muito difícil, vai ter um arrastão, o seu carro vai quebrar, vai chover, o portão vai cair, vai acontecer muitas coisas, mas é a sua ação, não é motivação. Eu sempre falo isso aqui para vocês, não é a motivação, é a sua ação que vai fazer diferença. Eu trabalho bastante com mulheres em situação de vulnerabilidade, né, na Comissão da Mulher Advogada da OAB de Itaquera, de São Paulo.
e também no projeto Justiceiras, né, onde essas mulheres vivem relacionamentos tóxicos e abusivos, né, e às vezes a mulher até quer ousar ou precisa ousar, mas ela se sente ali impotente porque a rede de apoio dela, quem poderia ali ajudar, a motivar, dar ali um start, né, acaba deixando ela acreditar que ela não pode, ou que aquilo é impossível, né? E a gente tem que pensar que o impossível não existe, né? Pensou que é impossível, vai lá e faz. Para mim, o primeiro passo, ele é dado quando, independente da rede de apoio, a rede de apoio facilita muito. Ela serve como um impulso, mas não verdadeiramente como a Monize trouxe, não são todas as pessoas que têm. Muito pelo contrário, se eu tenho família, se eu tenho amigos em que aquele meu sonho é algo que eles entendem que é humanamente impossível, porque aquilo você não merece, isso não é para o teu nível, isso é para as pessoas que são ricas, isso não é para você, elas não vão me ajudar naquilo porque elas entendem que aquilo é um sonho quase impossível dentro do meu nível socioeconômico, dentro dessa família. Então, eu não vou ter esse apoio. Quando as pessoas trazem isso, a primeira coisa que eu peço para elas fazerem é: imagina que você tem a possibilidade de construir pontes ao futuro. Como é que você se imagina tendo ou sendo exatamente aquilo que você quer ter ou ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Como é que você vai olhar para as pessoas? Como é que elas vão olhar você? Como é que elas te verão? O que elas vão dizer? O que elas vão fazer? O que é que você vai fazer? E, principalmente, o que é que você vai sentir quando você olhar para o passado e perceber que você conquistou exatamente o que você gostaria pelo passo que você ousou dar? Quando ela olha para isso e ela diz: eu vou me sentir bem, porém eu vou ficar com dó dos que ficaram, a primeira coisa é: fortaleça-se para saber que você consegue dar passos, mas que você ainda não dá esses passos pelo medo de ficar sozinho. E aí a gente permanece no lugar do tá ruim, mas tá bom, deixa de ousar para continuar nesse senso comum que é o pertencimento. Uau! Vamos chamar a galera dos quadros? Bora lá! Paulo Maier com painel de arquitetura e negócios, logo em seguida o Ângelo An falando sobre Você S.A. e por fim a nossa querida Fran Muraca, hoje falando sobre a ciência da felicidade. Olá, estamos de volta com o painel Arquitetura e Negócios, contribuindo com o tema do programa Agora que São Elas, né, que o mundo precisa de ousadia. A arquitetura é um grande exemplo de boas ousadias, de ousadias saudáveis. Vamos ver algumas delas de possibilidades de ousadia. O que eu quero contar e falar para vocês é que a ousadia parte do cliente. O arquiteto, ele sempre vai estar à disposição. E o cliente é que precisa dar o toque de ousadia no seu projeto. Claro que o arquiteto contribui para isso. Mas sejam ousados, porque os resultados, surpreendentemente gostosos e lindos de se ver e se viver neles. O que é mais interessante? Você ter a sua casa numa rua onde de todas as casas são exatamente iguais. Quase que a chave também é igual, então não importa em qual você entra, ou você ter uma casa que tem a sua personalidade, o seu jeito, a sua cor, o seu gosto inserido nela. Na sua empresa é a mesma coisa. Você precisa ter prazer de entrar e estar lá trabalhando por horas. A ousadia na arquitetura é fundamental para que isso seja o que aconteça na sua empresa, na sua casa e aconteça na sua vida. Ousadia não precisa ser uma coisa exagerada, não precisa ser uma coisa estrambólica, como eu ouço falar, tá? Mas ela precisa existir na combinação exata, no detalhe, naquele vaso um pouco diferente, numa planta que você coloca a mais. O detalhe pode estar na iluminação. A iluminação, já dizia Oscar Niemeyer, ela altera um projeto. A iluminação é capaz de fazer de um bom projeto uma coisa feia e de um projeto ruim uma coisa linda de se ver. Então vamos ousar dentro do seu limite e dentro do seu possível. Mas o meu conselho, façam ousadias.
quiserem contar com a gente para que a gente possa contribuir no seu projeto de uma forma ousada, mas na medida, eu falo sempre que a Espaço Produto realiza projetos criativos com orçamentos responsáveis. Estamos aqui à sua disposição. Uma boa semana e um grande abraço a todos. Se você reparar, nós somos um projeto já advindo do nosso próprio DNA. Então, a nossa própria formação biológica nos forma como corpo, e esse mundo, né, de acordo com a tua vivência, a tua escolaridade, suas amizades e o meio externo, que nós chamamos de fenótipo, ele tem um ambiente que faz com que você expresse mais ou menos o que você pode ser, o seu potencial, as suas capacidades. A vida, na verdade, é um projeto de você mesmo. A gente sabe que a vida de hoje é o resultado de todas as atitudes e escolhas feitas ontem, bem como a nossa vida de amanhã vai ser o resultado das nossas atitudes e escolhas feitas que nós fizermos hoje. Existe um projeto de vida, se você tem já, ele pode ser realizado nas diversas áreas, que podem ser na área pessoal, social, familiar, profissional, financeira e uma base muito importante que é a espiritual. Então esse seria o seu projeto de vida, ou se você quiser chamar de projeto prosperidade. O ideal é que você defina isso como objetivo em cada área que eu citei, né? E depois cada objetivo seja subdividido em metas e com tempo para acontecer. E durante esse tempo você descrever o como você vai conseguir fazer isso, né? Os meios, recursos, pessoas, investimento, material, enfim. Tá? Então esse seria um arcabouço de um projeto de vida. Então se você já tem, você pode continuar modelando ele, fazendo isso, acompanhando ele diariamente, semanalmente, mensalmente, porque ele é um projeto que ele se renova. E você deve, então, ficar sempre trabalhando em cima dele. É bom que se saiba que todos esses ensaios e pesquisas que trazemos aqui não substituem o atendimento de um profissional da psicologia ou psiquiatria. O cunho do programa é informativo e não conclusivo. São estudos e ensaios da ciência da felicidade para fazer você provocar o desejo do aprofundamento no tema que é tão essencial à vida e à saúde. Eu sou Fran Muraca, esse é o quadro Ciência da Felicidade. No último episódio falamos sobre sentido da vida. Você descobriu o seu? Para Viktor Frankl, a falta de sentido da vida pode provocar sintomas denominados de tríade da neurose de massa: depressão, agressão e toxicodependência. Ele reconhece que há formas dissimuladas de expressão do vazio existencial, como refugiar-se no trabalho para compensar a falta de realização pessoal, tentar fugir de si mesmo, da vida simples e verdadeira, por meio de trabalho excessivo para não se deparar com o próprio deserto interior, o que se denomina como neurose dominical, em que o homem se sente incomodado ao chegar o domingo ou o fim de semana, em que fica em casa e tem que conviver com a família, consigo mesmo e com o próprio vazio existencial. A pandemia do Covid-19 fez muita gente pensar no assunto, e a convivência familiar passou a ser um conflito gigante, destruindo muitas famílias e aproximando outras tantas. Com isso, chegamos a 2 fatores de medição de bem-estar e felicidade proposto por Seligman: realização positiva, relacionamentos positivos, interação com os outros indivíduos. Sim, somos seres sociáveis. Qualquer coisa diferente é disfunção.
quero te convidar a pensar o cuidado com você e com o outro, e assim florescer para uma vida otimizada, associada à performance e ao comportamento da cidadania. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Hoje eu vou falar da Programa. Eu tenho falado durante todos esses programas, né? Logo que eles entraram conosco aqui e viraram nossos parceiros. Gente, como eu tô satisfeita. Há muito tempo que não vi uma moda que juntasse conforto à qualidade. É isso que a Programa entrega. E talvez porque eles sejam ousados, né? A gente está falando disso no programa de hoje. Eles foram ousados, foram pioneiros, trazendo a moda plus size pro jeitinho que eles fazem. E aí eu falo para você, ouse, vai lá, entra no site www.programmoda.com.br. Eles estão no Brasil todo, várias lojas, com certeza uma vai atender você e você vai ficar assim, ó, chique, bela e charmosa. Program Moda, a moda charmosa da plus size. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá pessoal, nosso tema Dermari de hoje é a argiloterapia, que é um tratamento totalmente natural e que vem conquistando espaço na área da estética dia a dia. Existem várias cores de argilas, dentre as quais a Dermari possui 7 delas: branca, roxa, rosa, amarela, vermelha, preta e verde. Elas são ricas em minerais e oligoelementos que beneficiam o tratamento da pele, como ação antioxidante, anti-envelhecimento, tonifica a pele e auxilia no tratamento de acne, suaviza as manchas e também auxilia no tratamento de emagrecimento. Ela pode ser usada no rosto e corpo e também no couro cabeludo, no tratamento de caspas. Quer ficar bonita? Tem um casamento, os eventos estão voltando. Claro, você tem que ter uma maquiadora para te deixar com a autoestima. Ângela Marques, entra lá no Instagram dela e contrate. Aí logo em seguida, sai da Ângela e já vai para Jane. Jane Unique, é o salão de cabeleireiro que vai te deixar na moda dos cabelos. E por fim, depois que você fizer tudo isso, vem entregar o seu conteúdo aqui na Best Live. Isso mesmo. Aqui você pode receber os seus amigos, o seu time, a sua equipe, fazer um evento sensacional. É lindo de viver aqui. Vem! Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu do Jane Unique acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até. Me do my two-step.
ousar agora, galera? A gente sempre fala para dar dicas, né? Mas eu acho que o que agora vocês podem, de repente, levar para a galera é um como ousar. Faça um pouco todo dia, né? Assim, o como ousar, assim, eu vou falar um pouco de mim, né? Primeiro, pare de olhar para o lado, né? Porque assim, se você ficar preocupado em agradar a todos, isso é impossível. A gente não consegue agradar todo mundo. Então a gente tem que olhar para dentro e fazer o que faz sentido pela gente. E aí começa a fazer, só faz, sem pensar tanto. Faz um pouquinho a cada dia. Não precisa correr 10 quilômetros em uma semana, mas corra um por dia, enfim, até conseguir chegar no teu melhor. Então, pegando carona aqui de você, faça uma coisa de que você tem medo todo dia. Depois você alinha isso com os teus sonhos, ok? Mas alguma coisa que você tem medo, faça hoje. Quando você estiver fazendo isso que você tem medo, registre as piores coisas que podem acontecer. Porque, de fato, quando a gente escreve, você está trazendo para o plano concreto e aí o seu cérebro vai encontrar novos caminhos e aí vai ficar mais fácil. Falar duas coisas aqui, que ousar não significa que você vai transgredir alguma regra, né? Então ouse, mas dentro ali dos seus valores, da sua ética. E a segunda coisa é, o feito é melhor do que o perfeito. Não busque o melhor momento, porque ele pode não chegar. Faça hoje. E a minha dica hoje é, defina o seu objetivo, consulta a sua alma, o seu propósito, veja o que te dá prazer, o que te dá tesão de levantar e falar, hoje vale a pena eu viver, porque eu vou fazer algo que eu gosto. Tudo que te faz levantar de manhã e viver o dia com prazer, seja isso o que for, ouse, porque isso é o que vai trazer motivação para o próximo momento, para o próximo passo e para o próximo passo. Sucesso. A minha dica é, gente, a sua jornada é única. Então, selecione bem a sua rede de apoio. Ela vai ser fundamental para comemorar com você e para te ajudar a recomeçar. E aí, gente, mais do que ousadia, vocês têm uma rede de apoio enorme aqui no Agora que São Elas, com todas essas meninas que estão comigo, com toda a galera que vem com os quadros, que podem te ajudar a chegar lá. Busque-nos, porque nós estamos aqui de braços abertos para ousar com você. Segunda que vem, mais ousadia. É isso aí, há 8 anos que a gente ousa, Agora que São Elas. 21 horas aqui na TV Aberta.